E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar um sonho que eu tive e o Senhor tem me incomodado pra poder estar falando sobre isso, né? E que... Eita, meu galo, ignora meu galo, deixa o bichinho. E que sirva de um alerta, né? Que a gente possa analisar tudo e reter aquilo que é bom, aquilo que edifica nas nossas vidas, né? Então, assim, eu sonhei que eu tinha ganhado duas casas. E essas casas eram tipo um prédiozinho, né? Uma ficava embaixo e a outra ficava em cima. E tava eu e meu marido na casa de cima. E sabe quando você ganha uma casa e que você vai fazer algumas reformas, algumas coisas? Então, tava a casa desse jeito. A gente tava fazendo algumas reformas, organizando algumas coisas. E eu lembro do meu marido estar sentado no sofá, eu em outro lugar. E alguém pegava e abria a porta e subia as escadas. Quando esse homem subia as escadas e nos via, ele tomava um choque tão grande que a chave caía no chão. Quando essa chave caía no chão, eu rapidamente, no impulso, ia lá e pegava essa chave. E eu falava pra ele assim, eu falava, olha, essa casa não é mais sua, essa casa não te pertence e você não vai ficar mais com essa chave. E ele falava assim, não, tudo bem, é porque tem um chefe e esse chefe comanda essa área aqui. Gente, esse galo tá demais, né? Mas enfim, esse bichinho. E esse chefe, ele comanda essa área aqui. Então ele sempre cede essa chave dessa casa pra gente poder entrar e a gente ficar aqui. E eu falava, tá, mas essa casa não é mais de vocês. Essa casa foi entregue a nós agora e essa casa nos pertence. E eu lembro ele pegava o celular e falava, não, é só rapidinho, porque eu tô esperando uma ligação. E já eu vou embora, é rápido. E eu descia mais meu marido pra casa de baixo. E a gente entrava na garagem da casa de baixo. Quando a gente entrava na garagem da casa de baixo, de repente chegava e batia alguém no portão. Quando batia alguém no portão, era uma mulher. E ela falava assim, olha só, é porque... falava o nome da pessoa, tá em cima, e pediu pra que eu viesse aqui. E eu peguei, ela subia. E eu descia, e eu falava muito chateada com meu marido. Eu falei, nossa, como é que pode? O cara falou que já ia embora, né? E a gente pegou, falou que era pra ele ir embora. E ele pegou e simplesmente ficou ainda, chamou outra pessoa. E na hora, no sonho, o Espírito Santo falava pra mim, a chave já foi entregue a vocês. A autoridade já foi entregue à minha igreja. Mas vocês ainda permitem que eles entrem, permaneçam e ainda abrem espaço pra que chamem outros. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus... sabe? E realmente assim é verdade. Porque muitas vezes na nossa vida a gente acaba abrindo espaço, a gente acaba abrindo brechas de coisas que são do dia a dia, do cotidiano. Quantas vezes a gente pode até estar emprestando os nossos ouvidos, né, pra espírito da fofoca, pra coisas que não edifica. Às vezes você pode até não concordar ou não falar nada, né, mas só essa questão da gente não se posicionar. No sonho eu não me posicionava, eu falei, mas eu permiti, né. Então assim, isso retrata muito as questões de nós, o povo de Deus, né. No sonho o Senhor falava muito claro sobre a igreja do Senhor, e somos nós, né, que somos a igreja do Senhor. Então tem coisas, autoridades que o Senhor já nos deu, que já foi entregue na nossa vida, mas a gente às vezes ainda permite principados atuares a estar ali, sabe? Um sapatinho de veludo, com coisas do dia a dia, que a gente corriqueira, que às vezes a gente nem se dá conta. Sabe aquelas coisas, mas são uma besteirinha, mas não tem nada a ver, mas deixa isso aí. E não é assim. Não é desse jeito. O Senhor nos chama para exercer a autoridade daquilo que Ele nos entregou e daquilo que Ele nos confiou, né? Então, assim, a casa representa o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo. E olha, é tão interessante que no sonho aquela casa era dominada e existia um chefe daquele território que entregava a chave para aquelas pessoas habitarem ali. E aquela casa era motivo de bagunça no meu sonho, né? Era motivo de muita bagunça. Então, assim, às vezes a nossa vida tá assim, tem coisas na nossa vida que tá uma bagunça. E o Senhor nos dá autoridade, nos devolve a chave e nos dá autoridade. E o que a gente tá fazendo com relação a isso, né? Então, isso é muito forte. E eu queria compartilhar aqui com vocês um versículo que me marcou muito, né? E o Senhor tem falado muito ao meu coração com relação a esse versículo, que é Lucas 10, a partir do versículo 18, que fala assim: Jesus lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. E olha só a autoridade que foi entregue a nós, o poder que o Senhor entregou a nós, entende? De poder se posicionar. O Senhor viu Satanás caindo do céu como relâmpago, né? Mas a autoridade foi dada, nós somos guerreiros do Senhor, estamos aqui para poder lutar. Mas a pergunta é, como estamos nos posicionando, né? Para poder exercer, para poder estar realmente nessa guerra. Como está as nossas mãos, né? A palavra fala que a oração do justo tem no céu os grandes efeitos. Será que nós está tendo realmente uma santa justiça sobre a nossa vida, sobre a forma que a gente está andando, sobre a forma que a gente está vivendo, né? O nosso dia a dia, como que a gente está fazendo com o fôlego de vida que Ele nos dá diariamente? E esse vídeo é pra mim também, tá? É uma reflexão pra minha vida, porque antes do Senhor, quando Ele nos entrega alguma coisa pra poder repassar, Ele primeiro entrega pra gente, né? Então esse vídeo também é pra mim, e é um alerta pra nós, como igreja, como povo do Senhor, né? Que possamos nos posicionar e realmente exercer toda a autoridade que está sobre a nossa vida depositada, pela graça e a bondade do Senhor.